Em algum momento da sua vida, você já se sentiu fraco, incapaz de enfrentar os desafios que surgem no seu caminho? Talvez tenha pensado que demonstrar força significa nunca ter dúvidas ou medos, mas a verdade é que ser forte vai muito além da aparência. A força que importa é aquela que vem de dentro, da sua capacidade de lidar com as adversidades sem se deixar abalar. No estoicismo, ser forte é uma questão de mentalidade, e não de músculos ou poder físico. É sobre como você encara o mundo, as suas respostas diante das dificuldades e sua habilidade de manter a calma quando tudo ao redor parece um caos. Esse vídeo é para você que busca maneiras de cultivar essa força interna, para que, independente do que a vida traga, você se mantenha firme e inabalável. Vamos explorar 10 estratégias estoicas que não apenas vão te ajudar a enfrentar os momentos mais difíceis, mas também a demonstrar uma força genuína que inspirará aqueles ao seu redor. Estratégias que já foram usadas pelos maiores pensadores da antiguidade e que, surpreendentemente, continuam sendo extremamente relevantes hoje. Lembre-se, a força verdadeira não é sobre nunca cair, mas sobre se levantar todas as vezes. E se você está pronto para descobrir como essas estratégias podem transformar sua vida, siga comigo nessa jornada. Já aproveita e se inscreva no canal, deixe seu like e nos comentários escreva: "Eu sou forte", como uma afirmação do compromisso que você vai assumir a partir de agora. Vamos juntos fortalecer essa mentalidade? 1. Controle suas reações. Se tem uma coisa que realmente define a força de uma pessoa, é a forma como ela reage aos problemas e às provocações da vida. Quantas vezes você já se pegou reagindo de forma impulsiva a algo que te irritou, uma briga no trânsito, um comentário maldoso nas redes sociais ou até uma discussão com um colega de trabalho? A maioria de nós já passou por isso, mas o que diferencia uma pessoa forte de uma pessoa fraca é justamente o controle sobre essas reações. Pense em quantas vezes algo pequeno se transformou em um grande problema só porque reagimos de maneira impulsiva. Uma palavra mal colocada, um gesto de raiva, e pronto, tudo fica fora de controle. Agora, imagine que você está diante de uma situação estressante. Alguém te corta no trânsito ou faz um comentário rude. O que você faz? A maioria das pessoas perde o controle, xinga, reage de maneira emocional. E o resultado? Mais estresse, mais tensão, mais arrependimento. Mas aqui está o segredo. Você tem o poder de escolher como reagir, e esse poder é a verdadeira força. Ao praticar o controle das suas reações, você começa a perceber que as coisas que antes te abalavam já não têm tanto impacto. Você se torna mais calmo, mais centrado, mais forte. Isso não acontece da noite para o dia, é claro. É como um músculo que você precisa exercitar. Quanto mais você pratica o autocontrole, mais natural isso se torna. Vamos colocar isso em prática? A próxima vez que algo te irritar, seja uma situação no trabalho, um problema em casa, ou até uma discussão com alguém próximo, respire fundo. Em vez de reagir imediatamente, dê um passo atrás e pergunte a si mesmo: isso realmente merece uma reação emocional? Muitas vezes, a resposta será não. E ao fazer isso, você estará praticando uma das maiores demonstrações de força: o controle sobre si mesmo. Parece fácil, mas eu sei que na prática não é. Estamos tão acostumados a reagir de forma automática que muitas vezes nem percebemos que estamos perdendo o controle. Mas o primeiro passo é a consciência. A partir do momento em que você se torna consciente das suas reações, começa a ter o poder de mudá-las. Outra dica poderosa é a seguinte: não tome as coisas pelo lado pessoal. Muitas vezes, o que os outros fazem ou dizem não tem nada a ver com você. É simplesmente um reflexo do mundo interno deles. Quando você entende isso, fica mais fácil não reagir emocionalmente. Em vez de se deixar levar por provocações ou comentários maldosos, você simplesmente observa, respira e segue em frente. E sabe o que acontece quando você age assim? As pessoas percebem sua força. Elas veem que nada pode te abalar, e isso por si só já é uma demonstração de poder. E não para por aí. O controle das suas reações também afeta sua saúde mental e física. Quando você reage de maneira explosiva, seu corpo entra em estado de estresse. O coração acelera, a respiração fica mais rápida e você se sente sobrecarregado. Mas quando você consegue manter a calma, seu corpo responde de forma mais tranquila.
você se sente mais leve, mais no controle. Então, que tal começar a praticar agora? Faça um teste. Ao longo do dia, observe suas reações. Quando algo te irritar ou frustrar, respire fundo, conte até 3 e pergunte a si mesmo se vale a pena reagir de forma emocional. Lembre-se de que o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece ao seu redor, mas em controlar como você lida com isso. 2. Fortaleça sua mente diariamente. Você já parou para pensar que a mente é como um músculo? Assim como você precisa treinar seu corpo para ganhar força e resistência, o mesmo acontece com a sua mente. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder vem da nossa capacidade de fortalecer a mente todos os dias, especialmente nos momentos mais difíceis. Como dizia Sêneca, a alma se fortalece mais em tempos difíceis. Isso significa que, quanto mais desafios você enfrenta, mais forte sua mente pode se tornar, se você souber aproveitar esses momentos. Agora pense no seu dia a dia. Quantas vezes você já se irritou com algo pequeno? Talvez uma fila demorada, uma pessoa que te cortou no trânsito ou até um comentário maldoso nas redes sociais. Essas pequenas adversidades são como testes diários para a sua mente. E sabe o que é interessante? A cada vez que você reage com paciência e autocontrole, está treinando sua mente para se tornar mais resiliente. O grande segredo para fortalecer sua mente é utilizar cada situação, por menor que seja, como uma oportunidade de aprendizado. Vamos fazer um exercício simples? Na próxima vez que algo te irritar, em vez de reagir imediatamente, respire fundo e se pergunte: o que posso aprender com isso? Talvez seja uma lição sobre paciência, autocontrole ou até sobre a importância de não deixar que coisas pequenas estraguem seu dia. Quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. Fortalecer a mente não é algo que acontece de uma hora para outra. É um processo contínuo. Pense em um atleta. Ele não se torna forte da noite para o dia. É preciso treino, dedicação e, claro, enfrentar alguns obstáculos ao longo do caminho. Além disso, uma das práticas estoicas mais poderosas para fortalecer a mente é a visualização negativa. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas é extremamente eficaz. Os estoicos acreditavam que, ao imaginar os piores cenários possíveis, você se prepara mentalmente para enfrentá-los. Isso não significa que você deve viver com medo, mas sim que, ao estar preparado para o pior, você é menos impactado quando as adversidades acontecem. Sua mente se torna mais forte e pronta para lidar com qualquer coisa. Imagine-se, por exemplo, em uma situação desafiadora que você está enfrentando agora. Qual seria o pior desfecho possível? Como você poderia se preparar mentalmente para isso? Ao pensar no pior cenário e visualizar como você reagiria, você fortalece sua mente e se torna mais resiliente. E quando o desafio real vier, você estará muito mais preparado para enfrentá-lo com calma e serenidade. Então, comece a encarar cada obstáculo como uma oportunidade de fortalecimento. E mais, busque ativamente maneiras de desafiar sua mente. Leia livros que te façam pensar, medite, ou até mesmo pratique atividades que exijam paciência e concentração, como aprender um novo hobby. Quanto mais você desafia sua mente, mais forte ela se torna. 3. Esteja presente no momento. Quantas vezes você já se pegou preso em pensamentos sobre o passado ou ansioso com o futuro? Isso acontece com todos nós. Vivemos em um mundo tão acelerado que, muitas vezes, nos esquecemos de viver o único momento que realmente importa, o agora. Os estoicos, especialmente Marco Aurélio, enfatizavam muito a importância de estar presente. Ele dizia: perdemos o presente ao vivermos no futuro ou no passado. A força verdadeira vem da capacidade de focar no que está diante de nós, sem nos distrairmos com o que não podemos controlar. Vamos pensar em como isso funciona na prática. Quando você está com a cabeça cheia de preocupações sobre o que pode acontecer amanhã ou remoendo algo que já passou, como você se sente? Provavelmente fica ansioso, estressado ou até mesmo paralisado, sem conseguir agir de forma eficaz. Isso acontece porque sua mente está em todo lugar, menos onde deveria estar, no presente. Agora imagine o contrário. Você está totalmente focado no momento. Tudo o que você tem que fazer hoje, agora, está claro e nítido na sua mente. O que acontece? Você se torna mais produtivo, mais calmo e, claro, mais forte. Isso é o poder de viver no presente.
Uma maneira prática de começar a cultivar essa habilidade é, ao longo do seu dia, fazer pequenas pausas para voltar ao presente. Pode ser algo simples, como prestar atenção na sua respiração ou no que está ao seu redor. O que você vê? O que ouve? Esse pequeno exercício de consciência plena, mindfulness, te ajuda a trazer sua mente de volta ao agora. Outro exemplo. Pense em uma situação estressante no trabalho ou em casa. Talvez você esteja preocupado com o que vai acontecer nos próximos dias ou semanas. Isso pode te distrair e aumentar sua ansiedade. Mas, se você parar por um momento e focar apenas no que precisa ser feito naquele exato momento, verá que muito do estresse desaparece. Estar presente não resolve magicamente os problemas, mas te dá a clareza e a força para lidar com eles de forma mais eficaz. O estoicismo nos ensina que o passado já foi e o futuro ainda não chegou. Tudo o que temos é o agora. E se você aprender a viver plenamente o presente, estará demonstrando uma força interior que poucas pessoas têm. Afinal, controlar a própria mente e trazê-la de volta ao momento presente é um exercício de autocontrole, uma das maiores formas de força que podemos desenvolver. Então, que tal começar a praticar isso hoje? A cada vez que sua mente se perder em preocupações ou arrependimentos, lembre-se de trazê-la de volta ao agora. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer neste momento? E veja como isso muda a maneira como você lida com os desafios diários. 4. Não se queixe. Quantas vezes no seu dia você se pega reclamando? Pode ser por algo pequeno, como o trânsito, ou por algo maior, como dificuldades no trabalho. A verdade é que, em algum momento, todos nós reclamamos. No entanto, os estoicos nos ensinam que a queixa é uma forma de desperdiçar energia e, pior ainda, demonstra fraqueza. Marco Aurélio, um dos maiores defensores do estoicismo, dizia: enfrente as dificuldades sem reclamar, pois a reclamação não as resolve. Pense bem, o que você ganha ao se queixar? Nada muda, não é? Na verdade, reclamar só te coloca em um estado mental negativo, onde você se sente impotente e vitimizado. É como cavar um buraco e se afundar mais nele. Quando você reclama, você se posiciona como uma vítima das circunstâncias, ao invés de assumir o controle da situação. Agora, imagine a seguinte situação. Você está no meio de um projeto importante no trabalho e, de repente, algo dá errado. A primeira reação que muitos de nós temos é reclamar. Por que isso está acontecendo comigo? Ou, isso sempre acontece nas piores horas. Ao reclamar, sua mente se fecha para encontrar soluções e você perde o foco. Mas o que aconteceria se, em vez de reclamar, você simplesmente aceitasse a situação e focasse em como resolvê-la? Acredite, esse simples ajuste na sua mentalidade faz toda a diferença. A chave para parar de se queixar é mudar sua perspectiva. No estoicismo, as dificuldades são vistas como oportunidades para crescimento e fortalecimento. Quando você para de reclamar e começa a agir, assume o controle da situação. E isso, meus amigos, é o que define a verdadeira força. Vamos a um exercício prático? Da próxima vez que você sentir vontade de reclamar, pare por um momento e pense: isso vai resolver o problema ou me ajudar de alguma forma? Se a resposta for não, e geralmente é, respire fundo e tente mudar o foco para encontrar uma solução. Você perceberá que, ao fazer isso, não só a situação se torna mais gerenciável, como você também se sente mais no controle. Além disso, lembre-se de que as pessoas ao seu redor também são impactadas pelas suas queixas. Ninguém gosta de estar perto de alguém que reclama o tempo todo. Quando você decide parar de reclamar, não só melhora seu próprio estado mental, como também cria um ambiente mais positivo e produtivo para quem está à sua volta. Isso pode até melhorar seus relacionamentos, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Uma boa maneira de combater o hábito de reclamar é cultivar a gratidão. Sim, parece simples, mas funciona. Quando você se concentra nas coisas boas que tem, em vez de nos problemas, sua mente se torna mais leve, mais resiliente. Experimente esse exercício. No fim de cada dia, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas simples, como uma boa conversa que teve, ou algo maior, como uma conquista no trabalho. Isso vai treinar sua mente a focar no positivo, diminuindo a necessidade de reclamar. Então, qual é o desafio? A próxima vez que algo der errado,
Em vez de soltar aquela reclamação automática, respire fundo e pergunte a si mesmo: como posso resolver isso? Com essa mudança de perspectiva, você começará a perceber que a força não está em reclamar, mas em agir. 5. Substitua medo por ação. Se existe uma emoção que todos nós enfrentamos em algum momento da vida, essa emoção é o medo. O medo tem o poder de nos paralisar, de nos impedir de tomar decisões e até de nos afastar de nossos sonhos. No entanto, o estoicismo nos ensina que o medo é uma criação da nossa própria mente. Pense em quantas vezes você deixou de fazer algo por medo do fracasso, da rejeição ou do desconhecido. Talvez fosse uma oportunidade de trabalho, um relacionamento ou até uma mudança importante na sua vida. O medo muitas vezes nos faz criar cenários catastróficos que nunca acontecem, mas que nos mantêm presos, incapazes de agir. Aqui está o segredo que os estoicos compartilhavam. O antídoto para o medo é a ação. Isso mesmo. Quando você age, o medo perde sua força. Cada vez que você toma uma atitude, mesmo que pequena, em direção ao que te assusta, você está enfraquecendo o poder que o medo tem sobre você. A ação é o que transforma um cenário paralisante em um campo de possibilidades. Vamos a um exemplo prático? Imagine que você tem medo de falar em público. Esse é um medo comum, certo? Agora, se você ficar o tempo todo pensando nas possibilidades de erro, nas críticas que pode receber, o medo só aumenta. Mas se você começar a dar pequenos passos, praticando seu discurso na frente de um espelho, depois para um amigo e, finalmente, para um pequeno grupo, você começa a agir contra esse medo. E, com o tempo, ele diminui. A chave para superar o medo é entender que a inação o alimenta. Quanto mais você evita fazer o que te assusta, mais forte o medo se torna. Mas quando você age, mesmo com medo, a sensação de controle e força cresce. Lembre-se, coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Agora aqui vai um exercício para você. Da próxima vez que sentir medo de fazer algo, pergunte a si mesmo: qual é o menor passo que posso dar agora para enfrentar esse medo? Pode ser uma ação simples, como mandar uma mensagem, fazer uma pesquisa, ou pedir ajuda. O importante é dar esse primeiro passo. Lembre-se de que o medo só tem poder sobre você enquanto você permite. Quando você age, mesmo que com pequenas ações, você começa a tomar o controle da situação. E mais, ao substituir o medo pela ação, você começa a fortalecer sua confiança. Cada passo que você dá, cada medo que você enfrenta, te faz sentir mais forte e mais capaz. Isso é o verdadeiro poder. 6. Pratique o desapego das opiniões. Todos nós, em algum momento, já mudamos de atitude ou tomamos decisões baseadas no que os outros pensam ou esperam de nós. No entanto, os estoicos nos ensinam que uma das formas mais importantes de força é o desapego das opiniões alheias. Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: é o nosso apego às opiniões dos outros que nos escraviza. Quando você vive preso à necessidade de agradar os outros ou de ser aprovado por todos, está entregando sua liberdade e, com ela, sua força. Vamos ser sinceros, agradar a todos é impossível. Cada pessoa tem seus próprios valores, expectativas e julgamentos, e tentar se ajustar a isso só vai te desgastar. Em vez de se focar no que os outros pensam, concentre-se em viver de acordo com os seus próprios princípios. O estoicismo nos ensina que o que importa é a nossa virtude, ou seja, viver de forma ética e alinhada com nossos valores internos. Quando você se liberta da necessidade de agradar, começa a viver de forma mais autêntica e, consequentemente, mais forte. Isso não significa ignorar totalmente os conselhos ou feedbacks construtivos dos outros, mas sim aprender a filtrar o que realmente é útil e o que é apenas ruído. Imagine que você está diante de uma grande decisão na sua vida, como mudar de carreira ou começar um novo projeto. Muitas pessoas ao seu redor podem ter opiniões sobre isso, e muitas vezes essas opiniões vêm carregadas de projeções dos próprios medos e inseguranças delas. Se você se apegar demais ao que os outros pensam, pode acabar não seguindo o caminho que realmente deseja. Ao praticar o desapego das opiniões, você ganha a clareza necessária para fazer o que realmente é importante para você, sem se deixar abalar pelas expectativas alheias.
Outro ponto importante é lembrar que as opiniões dos outros frequentemente mudam. Algo que hoje é visto de maneira negativa pode ser considerado positivo amanhã e vice-versa. Por isso, ancorar sua vida nas opiniões externas é como construir uma casa sobre a areia, instável e sujeito a desmoronar ao menor sinal de turbulência. Então, da próxima vez que se pegar se preocupando com o que os outros vão pensar, pergunte a si mesmo: essa opinião realmente importa para o meu propósito de vida? Se a resposta for não, desapegue. Sua força reside na sua capacidade de viver de acordo com seus próprios princípios e não com as expectativas de terceiros. 7. Cultive a autossuficiência. A autossuficiência é um dos pilares da verdadeira força estoica. Quando falamos em autossuficiência, não estamos sugerindo que você nunca deve buscar ajuda ou se isolar das pessoas ao seu redor. O conceito estoico de autossuficiência é sobre ser emocionalmente e mentalmente independente, não sendo dominado pelas circunstâncias externas ou pela aprovação de outras pessoas. Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Isso significa que a sua força e felicidade não devem depender de fatores externos, mas da sua própria capacidade de controlar seus pensamentos e ações. Ser autossuficiente é ser capaz de encontrar segurança e confiança em si mesmo, em vez de depender constantemente dos outros para validação ou apoio. Quando você é emocionalmente autossuficiente, não se deixa abalar tanto pelas críticas, rejeições ou até mesmo pelas falhas. Você entende que a verdadeira força vem de dentro e é algo que ninguém pode tirar de você. Mas como cultivar essa autossuficiência? Primeiro, é importante desenvolver a habilidade de se conhecer profundamente. Isso envolve refletir sobre suas crenças, valores e o que realmente importa para você. Quanto mais você se conhece, mais confiante se torna nas suas decisões e menos precisa da aprovação externa. A autossuficiência não é arrogância, mas sim um estado de equilíbrio interno, onde você se sente seguro de quem você é e do que está fazendo. Outro ponto importante é aprender a lidar com suas próprias emoções. Quando você é emocionalmente autossuficiente, entende que ninguém é responsável pela sua felicidade, a não ser você mesmo. As pessoas podem te ajudar, claro, mas você não deve depender delas para se sentir bem ou completo. Isso significa que, nos momentos de dificuldade, em vez de procurar conforto imediato nos outros, você deve aprender a lidar com as situações por conta própria, buscando soluções dentro de si. Por exemplo, se você enfrenta uma crítica no trabalho ou uma decepção pessoal, sua primeira reação não deve ser se desesperar ou buscar imediatamente apoio externo. Em vez disso, reflita sobre a situação, sobre o que você pode aprender com ela e como pode crescer a partir desse desafio. Esse tipo de reflexão fortalece sua autossuficiência e te ajuda a lidar com os altos e baixos da vida com mais serenidade. Finalmente, pratique o autocuidado. Cuidar da sua saúde física, mental e emocional é um componente essencial da autossuficiência. Quando você está bem consigo mesmo, é mais fácil enfrentar o mundo e as suas demandas. 8. Aceite a dor como parte do crescimento. A dor é uma parte inevitável da vida. Tentamos ao máximo evitá-la, mas cedo ou tarde, todos nós enfrentamos algum tipo de sofrimento. Para os estoicos, a dor não é algo a ser temido ou evitado a todo custo. Pelo contrário, eles acreditavam que a dor tem o potencial de nos tornar mais fortes e sábios. Marco Aurélio disse: a dor é inevitável, mas sofrer por ela é opcional. A diferença está na maneira como lidamos com ela. Quando você aceita a dor como parte do crescimento, começa a ver os desafios e dificuldades com uma nova perspectiva. Ao invés de fugir ou lutar contra o sofrimento, você o abraça e pergunta a si mesmo: o que posso aprender com isso? Essa mentalidade transforma o que seria um momento de fraqueza em uma oportunidade de fortalecimento. Pense que você está passando por um término de relacionamento ou uma grande decepção no trabalho. A primeira reação, muitas vezes, é tentar evitar a dor, se distrair, culpar o outro ou até mesmo fugir das emoções. No entanto, os estoicos nos ensinam a fazer o contrário: encarar a dor de frente, senti-la plenamente e usá-la como uma ferramenta de aprendizado.
Quando você aceita a dor, algo curioso acontece. Ela começa a perder o poder que tinha sobre você. Ao deixar de lutar contra ela, você permite que a dor siga seu curso natural e, eventualmente, passe. Mais importante, você sai do outro lado mais forte e mais consciente das suas próprias capacidades. Afinal, se conseguiu superar algo difícil, o que mais pode te derrubar? A dor nos conecta à nossa própria humanidade. Quando aceitamos que o sofrimento faz parte da vida, paramos de nos ver como vítimas e começamos a nos ver como sobreviventes, como pessoas que conseguem lidar com as dificuldades e crescer com elas. Esse é um dos maiores presentes que o estoicismo nos oferece, a compreensão de que a dor não é o fim, mas o início de um novo nível de força e sabedoria. Agora, da próxima vez que você enfrentar uma dor, física ou emocional, faça uma pausa e pergunte: o que posso aprender com isso? Como posso utilizar isso para me tornar mais forte? Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença na maneira como você lida com os desafios da vida. 9. Tenha clareza de propósito. Uma das maiores demonstrações de força é ter clareza de propósito. Sem saber o que você quer, qualquer obstáculo parece insuperável, qualquer crítica parece pessoal, e as dificuldades do dia a dia se tornam um fardo. Os estoicos sempre ressaltaram a importância de saber o que você está perseguindo. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde quer chegar. Essa frase ilustra perfeitamente como a clareza de propósito pode guiar suas ações e te manter focado, mesmo em meio às maiores adversidades. Ter clareza de propósito é mais do que definir metas. É sobre entender profundamente o que realmente importa para você, qual é o impacto que você quer deixar no mundo e o que você deseja alcançar com suas ações. Quando você sabe exatamente para onde está indo, fica muito mais difícil ser desviado pelos problemas do cotidiano ou pela opinião dos outros. Vamos ser realistas. O mundo está cheio de distrações. Quantas vezes você se perdeu em algo que não tinha nada a ver com seus objetivos, apenas para depois se sentir frustrado? Ter um propósito claro age como um filtro, ajudando você a priorizar o que realmente importa e a deixar de lado o que não serve para a sua caminhada. Mas como descobrir esse propósito? A primeira coisa que você precisa fazer é se perguntar: o que eu realmente quero da vida? E essa pergunta não é tão simples quanto parece. Não se trata de uma resposta imediata ou superficial. Pode ser necessário um tempo de reflexão profunda, e durante esse processo é importante ser honesto consigo mesmo. Uma vez que você encontrar essa resposta, comece a alinhar suas ações diárias com esse propósito. Toda decisão que você tomar deve ser guiada pela clareza do que você quer alcançar. E quanto mais você vive alinhado com seu propósito, mais forte e resiliente você se torna. Isso porque, quando surgirem obstáculos, e eles surgirão, você não se deixará abalar tão facilmente. A força mental vem de saber que, independentemente das dificuldades, você está no caminho certo. Portanto, a partir de hoje, comece a refletir sobre seu propósito e coloque-o no centro da sua vida. Tenha claro o porquê das suas ações e observe como essa clareza te fortalece. Compartilhe nos comentários. Você já tem clareza sobre seu propósito? Ou ainda está em busca dele? Vamos trocar ideias e fortalecer essa caminhada juntos. 10. Abrace a incerteza. A incerteza faz parte da vida, e tentar controlar o incontrolável é uma receita para a frustração e a fraqueza emocional. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, não há fraqueza em aceitar a incerteza. Na verdade, essa é uma das maiores demonstrações de força que podemos ter. No estoicismo, aceitar que o futuro é imprevisível nos dá o poder de focar no que realmente importa: o momento presente e as nossas reações ao que nos acontece. Idealize que você está enfrentando um grande desafio na sua vida pessoal ou profissional. Talvez seja uma mudança que você não esperava ou um problema que surgiu do nada. Qual é a sua primeira reação? Se for medo ou frustração, você está tentando resistir à incerteza. Mas o que aconteceria se, em vez disso, você aceitasse que não pode controlar tudo? Você poderia focar em como vai reagir à situação, em vez de se preocupar com o que não pode mudar. Essa aceitação da incerteza é libertadora. Ao abraçar o fato de que a vida é incerta por natureza,
Você deixa de desperdiçar energia tentando prever ou controlar o que está fora do seu alcance. Isso não significa que você deve ser passivo ou se resignar às circunstâncias. Ao contrário, significa que você deve agir com sabedoria e focar no que pode controlar: suas ações, suas decisões e suas respostas emocionais. Quando você adota essa mentalidade, percebe que a força não está em evitar a mudança, mas em se adaptar a ela. E quanto mais você pratica essa aceitação, mais resiliente você se torna. O estoicismo ensina que a verdadeira força não está em dominar o mundo ao seu redor, mas em dominar sua própria mente. Então, na próxima vez que a incerteza surgir, e acredite, ela vai, respire fundo e se pergunte: o que posso fazer agora com o que tenho? Isso te coloca de volta no controle, não das circunstâncias, mas de si mesmo. E isso, meu amigo, é o verdadeiro poder. Demonstrar força em todos os momentos não é sobre aparentar ser indestrutível, mas sobre manter a firmeza quando o mundo ao redor tenta te derrubar. Com essas 10 estratégias estoicas, você não apenas se tornará mais resiliente, mas também encontrará um poder interno que talvez você nem soubesse que existia. Agora, cabe a você praticar. Lembre-se de que a força verdadeira vem da mente e do coração, e não dos músculos ou da aparência. Continue seguindo os ensinamentos estoicos e, aos poucos, você perceberá que é capaz de enfrentar qualquer desafio com calma e sabedoria. Se você chegou até aqui, comente até o final, que ficarei grato e feliz em saber que este vídeo agregou valor para a sua caminhada. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão te ajudar a se tornar mais forte, mais sábio e mais estoico. Vamos juntos nessa jornada? Espero você no próximo vídeo. Até logo!